Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi. Estamos ainda comemorando a conquista de mais um título, mais um campeonato do Palmeiras. Este elenco devorador de títulos, a terceira academia, sob o comando desse, que está aqui ao meu lado, técnico Abel Ferreira, meu lado, né? Técnico Abel Ferreira, que concedeu uma entrevista coletiva ontem, em meio às comemorações. Eu ainda não vi. Vamos ver o que ele teve a dizer após a conquista, numa semana que foi conturbada, né? Numa semana em que o Palmeiras perdeu o jogo da ida, teve que alterar o plano da semana em jogo de Libertadores, perdeu o jogo da Libertadores. O Abel falou em vergonha, em não passar vergonha, e de repente o Palmeiras reverte com aquela categoria de sempre e conquista mais um campeonato de forma categórica. Vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre a conquista, sobre os jogadores, sobre as estratégias, enfim, tudo que cercou a partida de ontem no Allianz Parque. Fala, Abel. Fala, Abel. Os outros, vocês sabem quantos não torcem para nós perder, e nós vamos perder, e ainda bem que perdemos no jogo certo. Foi um jogo onde tínhamos a possibilidade de voltar a casa e em nossa casa e de reverter este jogo, mas esta palavra sim, orgulho, já disse muitas vezes, mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, eu disse no balneário. Eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de os mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra, e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo, e sobretudo no aspecto mental, como tu disseste bem, este tipo de jogos, se tu não tens calma, né, dar tempo para que o jogo role. Ainda ontem nós estávamos a fazer um exercício e conseguimos fazer um golo em 2 minutos. Estava a dizer, estão a ver como é que é possível, quando nós com calma, não deixar que a nossa cabeça atrapalhe o nosso corpo, porque às vezes a cabeça atrapalha o corpo e às vezes nós só achamos que só há lesões musculares e traumáticas, há lesões mentais também, e há jogadores que as sentem, e às vezes é preciso superar esse tipo de lesão mental também. Mas parabéns para a minha equipa, parabéns para os meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles, parabéns para todo o staff, parabéns para a minha comissão técnica, parabéns para a estrutura, ou para o staff do Palmeiras, parabéns para a nossa presidente. Tive uma conversa com ela esta semana muito positiva, obrigado a ela, parabéns para o Barros, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. As pessoas não fazem ideia, eu nunca trabalhei com um diretor desportivo tão competente, não é? Porque as pessoas só olham para a parte das contratações, às vezes elas são possíveis, outras vezes não. Muito obrigado a ele, nunca trabalhei com um diretor desportivo com os valores que ele tem, com o todo que ele agrega ao grupo. Muito obrigado para ele também. Ao Núcleo Saúde e Performance, às nossas psicólogas, ao nosso departamento de comunicação, que fez um trabalho espetacular. Obrigado a vocês, vocês são demais. E é um orgulho trabalhar neste clube. Parece que ele se emocionou no final, né? Esse discurso dele parecia ator recebendo o Oscar, né? Aquela lista de agradecimento. Agradeço a fulano, agradeço a cicrano. Mas eu acho que o mais importante desse primeiro trecho é quando ele fala das lesões mentais. Que não é lesão traumática, não é lesão muscular, é lesão mental. O que é a lesão mental? É a perda da confiança. E como ele teve que trabalhar durante a semana para segurar o moral do time no alto. Não deixar cair, não deixar que as derrotas, que parece que o time desaprendeu a perder, a torcida desaprendeu com certeza, mas parece que o time tinha desaprendido a perder, né? Parece que sentiu os maus resultados, mas aí entra a liderança do Abel Ferreira para manter o moral no alto e usar as dinâmicas do treinamento para restabelecer isso. Então, vamos fazer um treinamento aqui para fazer uma jogada rápida. E em 2 minutos saiu o gol no treinamento. Tá vendo que vocês conseguem? Então isso faz parte, né, da liderança do cara. Então ele agradece todo mundo, claro, né? Mas o grande líder, o grande personagem de tudo isso é o Abel. Claro que ele
deve chegar em casa, olhar no espelho e falar, porra, eu sou foda, eu sou... Mas ele mesmo tem que fazer esse trabalho de não deixar subir a cabeça, né? E não deve ser fácil ser Abel Ferreira nesse sentido, né? E então ele merece todos os elogios e essa lista de agradecimentos que ele faz, a gente não pode deixar de fora ele, né? Então ele não vai falar, mas a gente fala, obrigado, Abel, obrigado pelo que você veio fazendo pela torcida do Palmeiras. Extraordinário trabalho. Abel, boa noite, parabéns por mais um título. Aqui na coletiva normalmente a gente traz alguns números que às vezes você não sabe. Hoje você se transformou junto com o Félix Magno no treinador estrangeiro com o maior número de títulos no futebol brasileiro. É claro que ainda tem muita coisa no presente, mas queria falar um pouco de futuro. Vendo toda essa estrutura que você acabou de elogiar do Palmeiras, tudo que te oferece e o que você corresponde ao clube. Em algum momento você já sentou para conversar com os seus pares da comissão técnica para, quem sabe, pensar ainda mais além no futuro e ter um caminho ainda mais longo no Palmeiras, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Eles não querem sair daqui. Eles não querem sair daqui. Nós somos o time do amor e o time da virada. Já vos disse que sou um treinador que gosto de estar onde querem que eu esteja. E eu já disse, lembro-me de uma vez dizer isto ao presidente Gagliotti antes da primeira Libertadores que ganhamos. Ele chamou-me lá acima um dia antes do jogo, e perguntou-me o que é que ele podia fazer. Eu disse, agora nada, estamos nas mãos dos nossos jogadores. E lembro perfeitamente, e podem lhe perguntar isso a ele. Eu disse, este é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Eu disse, tem um defeito só, é que tem aqui um oceano a meio, a 10 horas de distância da minha família, dos meus pais, que ainda há pouquinho estava a falar com eles. Do resto é um clube top, e que eu sei, se não ganhar também, é assim que funciona, não é? Os resultados é igual para todos os treinadores, não é só para mim. Mas como te disse, nós gostamos muito de estar aqui, o clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu estou sempre a dizer isso ao meu agente, não quero que me ligues, sabes que eu tenho um plano para mim, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Tenho a minha família aqui, tenho que pensar não só no meu... Já pensei muito, já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas, e isso não quero mais. Tenho que pensar no todo, como disse, gosto de estar aqui, sei que o futebol é dinâmico, mas o próximo passo tem que ser muito bem pensado, mas não perco tempo nisso, porque estamos bem aqui. Como te disse, é um orgulho muito grande fazer parte deste clube, mesmo que às vezes a imprensa aqui é muito exigente, muito forte, muito dura, não só comigo. Felizmente tenho ganho e as pessoas vão me engolindo, mas eu sei quando nós não ganharmos, ou quando eu não ganhar, os que estão com as setas apontadas vão dispará-las todas, mas faz parte no futebol. Mas dentro do nosso clube, a nossa diretoria dá-nos todas as condições, não só a mim, como aos jogadores, como a todos os funcionários, condições absolutamente extraordinárias para nós podermos trabalhar. É verdade que às vezes há decisões ou há jogos que não vamos agradar a todos, mas o caminho é este. O clube tem presente, tem futuro. Não vamos ganhar sempre, vamos lutar para ganhar. Já ganhamos 2 títulos, é bom que as pessoas entendam isso, mas a verdade é que quanto nós mais ganhamos, mais expectativas criamos. E não sei quanto mais tempo isto vai dar, quanta gasolina os meus jogadores têm dentro deles para continuar com esta fome, com este desejo que mostraram hoje. Ver os jogadores a recuperar a sua forma, porque nós temos jogadores de muita qualidade que dentro de um jogo coletivo nós lhe damos essa liberdade para eles criarem, mas dentro de uma estrutura coletiva. E grande jogo, grande ambiente. Parabéns aos meus jogadores, parabéns ao Água Santa Eu sabia que ia ser difícil, também digo isso aos jogadores. Estão à espera de ganhar sem sofrer, esqueçam, mudem de profissão. Mas acho que foi uma festa bonita aqui em nossa casa, e de forma muito especial e carinhosa gostaria de dedicar esta vitória aos nossos torcedores, que bateram o recorde, segundo sei, de público no Allianz Parque. Obrigado para eles. Bom, primeiro ele fala do quanto a comissão técnica tem prazer de trabalhar no Palmeiras. A química estabelecida
entre o Abel e a comissão técnica, o elenco e a torcida é uma coisa muito especial. É um trabalho de longo prazo que está consolidado e não é à toa que o Palmeiras é uma máquina de conquistar títulos. A gente vê exemplos recentes de times que deram um encaixe extraordinário, mas que durou pouco. Não teve sequência, não teve consistência, que foram o Jorge Jesus no Flamengo em 2019 e o Atlético Mineiro em 2021, que fizeram times muito bons que bateram o Palmeiras. Mas não tiveram sequência. Por uma razão ou por outra, não conseguiram se manter e voltaram a algumas casas e deixaram de ganhar campeonatos e o Palmeiras segue ganhando. E isso dá prazer para qualquer profissional, não só para os torcedores, para os jogadores. Que jogador que quer sair do Palmeiras? Difícil, né? E a comissão técnica, então, nem se fala. Os caras ganham bem, tem um clube que proporciona tudo para eles e eles são vencedores. O que mais eles podem querer na vida? Ainda mais a comissão técnica, que é tudo pessoal jovem, né? Na casa dos 30 e poucos. Acho que nenhum chegou a 40 ainda. O mais velho é o Abel, que tem 42, 43. Então, certamente eles estão muito satisfeitos. O que pesa é o Abel. E o Abel, hoje, o que ele mais valoriza é a família dele. E parece, pelas informações que a gente tem, que a família dele está muito bem adaptada aqui ao Brasil, principalmente as filhas. E a gente que tem filha também, a gente sabe quanto é importante que elas estejam bem. E parece que as meninas estão muito bem aclimatadas aqui no Brasil. Então não vai querer tirá-las daqui tão cedo. E enquanto o Palmeiras estiver ganhando e essa química estiver acontecendo, não vai sair. Então, que ótimo que o Palmeiras atingiu isso. É um sonho. É um sonho de qualquer torcedor ter o time rodando redondinho como está rodando o Palmeiras, graças à liderança desse homem aqui, Abel Ferreira. Aí ele falou também, mas eu sei que quando começar os resultados ruins, tem uma parte da imprensa que está apontada para mim, que vai começar a disparar as setas, né? Que vai começar a dar flechada nele. E é mesmo. E ele já sentiu. Ele não é bem quisto pela imprensa. Mas, Abel, uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. Não é você. Tem um pouco do fato de ser português, de ser estrangeiro, aquela coisa xenofóbica, nojenta que existe. Tem. Mas acho que o principal é a camisa que você veste, cara. O Palmeiras não é bem visto pela imprensa. O Palmeiras não é o clube que a imprensa simpatiza. Ao contrário, a imprensa quer que quem ganhe seja o Corinthians e o Flamengo. Em parte por clubismo mesmo, dos maus profissionais, e em parte por questões comerciais. Quanto mais os times com mais torcida forem vencedores, maior audiência, maior... E ao passo que quando o rival deles, que é o Palmeiras, ganha, causa desinteresse numa fatia significativa da audiência. Eu não quero ver isso aí. Porcada tá ganhando, né? Eles falam. Então é por isso, né? Então eles querem o mal do Palmeiras, tá? Claro que a gente não pode generalizar, não é o caso. Não são todos os profissionais que fazem isso, mas existe sim, existe. Aliás, ontem a gente teve uma demonstração que palmeirense é paranoico, mas nem tanto. Com um vídeo que vazou do juiz do jogo de 2018, né? Final do Paulista de 18, que falou que se o Palmeiras batesse aquele pênalti que foi anulado pelo VAR clandestino e a bola entrasse, que ele ia anular. Ele já tinha um plano na cabeça. É demais, né? Então o juiz faz essas coisas com o Palmeiras. Mas é porque ele achou que errou. Achou que errou porque ele conversou com o Cássio e com não sei quem ali, né? Ele conversa com os rivais, não foi, hein? É mesmo, acho que não foi. E imprensa também, né? A gente tem casos aí de profissionais de imprensa que denunciam a todo momento
determinações para prejudicar o Palmeiras, para favorecer Flamengo e Corinthians. Essa semana mesmo, esse fim de semana, teve um jornalista tricolor carioca que também fez um fio muito interessante nas redes sociais. Então isso existe, não é da cabeça do palmeirense. Então, Abel, não é só você, tá? Não é o seu jeito de chutar microfone, de ser direto. É a camisa que você veste, tá? Vamos em frente. Abel, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Desde que você assumiu, o Palmeiras tem vivido muito mais bons momentos do que de adversidade. E essa foi uma semana, digamos assim, muito específica, né? A derrota no primeiro jogo, depois a derrota na Libertadores, e você falou que deu aquele cutucãozinho para poder fazer esse time reagir. Minha pergunta é, além do cutucão da comissão técnica, é um grupo incomodado com a adversidade, que por isso reage muito rápido? Eu acho que às vezes nós precisamos, e os nossos jogadores, a nossa equipa, que lhes toque no animal competitivo que eles têm dentro dele. E acho que se calhar no último jogo com a Água Santa, eles o deixaram adormecer. E eu digo-lhes muitas vezes que se nós não formos competitivos, podemos perder com qualquer equipa. Se o Palmeiras não for competitivo, pode perder com qualquer equipa. Agora, quando nós somos competitivos, podemos ganhar a qualquer equipa. Mas a verdade é que quando eu cheguei aqui, a equipa estava bem, não é? E a culpa foi do André, que eu quando cheguei a equipa estava bem. E o que eu lhes disse, eu quero que vocês continuem a fazer o que o André tinha feito. E portanto, daí até esta parte, mesmo com as mudanças que houve, as pessoas não sabem, mas nós já acho que temos 15 alterações desde que nós chegámos, mais de metade do elenco. Ah, lá vem. Lá vem. Ó César, vê se chegas mais cedo, senão não entras. Ele já sabe que vem água. E é isso. Gatorade. É um orgulho muito grande pertencer a esta família. Eu ainda vou partilhar com vocês o mini texto que todos os nossos empregados escreveram para a nossa equipa. Eu gosto muito de trabalhar neste clube, eu gosto muito, porque eu acho que eu já disse isso, é mais do que um clube de futebol. Não teve nem balde. Ah, teve balde. A menina da TV Palmeiras foi ninja, hein? Pra tirar o microfone. Passa o paninho. Ah, veio o Casa com o paninho. Tem que tirar todo esse gelo da mesa agora. E salvou o microfone, hein? Parabéns. Essa bagunça é muito legal, né? E ele já tá acostumado, né? Acho que é o nono título, oitavo, nono título, sei lá, é muito título. É que eu com o cabelo molhado parece ter menos cabelo. A faceta vaidosa do Abel aí. Obrigado pela pergunta. Mas estou a ver, são estes moleques que vão cometer erros, como cometem, mas que dão muita alegria também à nossa equipa. E é difícil, eu estava a dizer isto, é difícil de vos traduzir em palavras o sentimento que eu tenho em trabalhar neste clube, com estes jovens, com toda a estrutura que tem, desde a base também, que tem um excelente treinador, tem o João que nos ajuda imenso, tem a forma como nós trabalhamos. Há uma comunicação perfeita e os resultados não aparecem por acaso. Dá muito trabalho, mas não é por acaso. Como disse, não vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, isso podem ter a certeza. Você vê como é? O chefe falou que não gosta de ficar com o cabelo molhado. Já chegou alguém com uma toalhinha ali. Ó, chefe, enxuga aí, pra ficar mais cabeludão. Mas como ele fala novamente do prazer que é trabalhar no Palmeiras, né? Dessa química que tá rolando. Que ele é o principal alquimista dessa história. É o Abel. Então, claro, ele tentou fazer isso nos outros clubes porque passou e não teve material ou estrutura ou as duas coisas suficientes. E no Palmeiras ele teve. Então, para muita gente que questiona o Abel, quem era o Abel antes de chegar no Palmeiras? Mas como é que ele vai conseguir ser o Abel e desenvolver todo o potencial dele
dirigindo um Fusquinha. Ele teve que chegar realmente numa Ferrari, né, para ser competitivo. É o mesmo caso de qualquer treinador. Você não vai ver um treinador top fazendo milagres com times medianos. Tem que chegar num time grande. Então, quem é o Abel? O Abel é esse cara aí, ó. Maior treinador, mais vencedor no futebol brasileiro entre os estrangeiros em toda a história. Sabe? Até quando os caras vão conseguir tentar, sabe, distorcer, inventar, sabe, entortar o ponto de vista para fazer o ponto deles prevalecer? Não dá. Chega uma hora que, sabe, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então a imprensa tem que começar a dar o braço a torcer, cara. Tá bom. Boa noite, Abel. Parabéns pelo título, parabéns pela vitória. Aqui. Parabéns pelo título e pela vitória. Eu queria falar sobre o Abel Ferreira, a pessoa Abel Ferreira e o treinador Abel Ferreira. Do apito final do seu primeiro título no Palmeiras para esse apito final, como você evoluiu como pessoa, como você evoluiu como treinador, na sua relação com os jogadores, comissão técnica, com a sua família, enfim. E no ano passado também, depois do título do Campeonato Paulista, você disse que não sabia como esses jogadores chegariam para metade do ano. Você teve uma prova muito boa no ano passado. No Campeonato de Pontos Corridos, o Palmeiras foi campeão com sobra. Você tem esse mesmo medo nessa temporada, Abel? Olha, falar do ser humano Abel, eu já vos disse que gosto muito que essa parte fique para mim. Acho que vocês já entenderam que há um animal competitivo dentro de mim e quando acaba a competição eu desligo. E sou uma pessoa normal a todos vocês, tenho os meus medos, tenho as minhas inseguranças, trabalho muito para ser melhor todos os dias. O Brasil realmente é um desafio. Vocês veem agora, fizeram essa pergunta ao Guardiola, não foi? Que a Inglaterra bateram o recorde de despedimentos numa época só. Eu quando eu estava a ouvir dizer, se eu pudesse lhe dizer, eu disse, bem-vindo ao Brasil. Portanto, isto é sinal que os treinadores só sobrevivem com resultados. E por isso às vezes gosto, mas o Abel é um treinador resultadista. Não sou eu, somos todos. Eu não conheço nenhum treinador que não jogue para ganhar. Mas esse lado pessoal eu gosto muito que deixá-lo para mim, deixá-lo reservado, porque é uma parte que eu quero preservar muito. O treinador, eu acho que esta competição, ou o Brasil, te dá uma experiência absolutamente extraordinária para tu te preparares para esses desafios que vêm aí. Portanto, esta competição acabou, os estaduais acabaram, dar os parabéns também a todos os campeões estaduais, aos seus treinadores e aos seus jogadores. Mas o Brasileirão está aí já, né? Daqui a quantos dias? Está aí já, portanto, vamos para a selva outra vez, né? Lutar uns com os outros, dentro de campo, à procura cada um chegar ao final com um título, ou defender o título que temos. Não sei o que é que vamos conseguir, como te disse. Acho que é extremamente difícil. Hoje tivemos uma lesão do Veiga. Vocês não sabem, mas o Rony, nestes 2 últimos jogos, jogou com o braço partido. Vamos ficar sem o Rony, ficam já aí a saber. Por isso eu gosto muito de estar aqui, porque realmente os jogadores se entregam, dão o seu melhor. E como treinador, como te digo, tenho a certeza absoluta que aprendi muito aqui, porque isto é muito desafiador, muito. Por isso eu, quando estava a ver o Guardiola, fizeram essa pergunta ao Guardiola, isso é o Brasil, ou ganhas, né? E na Inglaterra são muito, ou ganhas, ou apresentas resultados, ou então estás fora. Mas isso é claro na minha cabeça. Mas quando tens uma estrutura onde todos são congruentes, porque não chega só a ser bom treinador. Eu sei daquilo que falo, porque eu ando no futebol desde os 18 anos. Eu sei daquilo que eu falo. Preciso ter um bom presidente. Sem um bom presidente, esquece o treinador. É preciso ter um bom diretor desportivo, e este tripé tem que ser absolutamente forte, comunicativo, dizer na cara uns aos outros aquilo que é preciso, que não é preciso, qual é o caminho. Este tripé é absolutamente extraordinário. Portanto, quando um clube te oferece essas condições, estás mais perto de triunfar. Agora, quando o presidente diz A, o diretor desportivo diz B e o treinador, por muito bom que seja, diga C,
seja onde for, não vai haver sucesso seguramente. Independentemente dos jogadores que tu possas ter e do treinador bom que tu tens. E não sou o que eu digo, vocês falam com o Ancelotti, ele vai-te dizer o mesmo, falas com o Guardiola, diz-te o mesmo, tem uma boa estrutura, tem um bom clube, tem um bom diretor desportivo, tem bons jogadores, é disto que eles falam. E portanto o segredo é muito simples. Abel, Vejam como é a segunda vez que ele fala do Anderson Barros, né? Como ele elogia o trabalho do Anderson Barros. É claro que, na visão do torcedor, o que a gente vê do trabalho do diretor de futebol é só o que aparece. O que aparece? As contratações, a montagem do elenco. E nesse ponto, não tá bom. Pode ser melhor. O Abel perdeu o Rony e perdeu o Veiga agora, provavelmente. O Veiga ainda não está confirmado. E já tinha perdido Tabata, Atuesta, Piquerez, quem mais? Ih, já perdi a conta. Muitos jogadores lesionados nesse início de temporada. Mike, né? E ele vai ter que ter muita criatividade para usar os jogadores que restaram para montar um time competitivo para todo o restante do mês de abril e ainda metade de maio, provavelmente, em que muitos ainda vão estar curando as lesões. Então o Palmeiras tem a perspectiva de ter o elenco completo, se ninguém mais machucar, o que também não deve acontecer, só na parte final de maio. Então o quê? 12, 13 jogos. Jogando com o Arthur, jogando com o Richard, que ainda precisam se aclimatar ao elenco, usando o Fabinho, usando o Giovani, jogadores que não vêm sendo tanto usados, né? E que vão ter que responder rapidamente. A gente sabe que eles têm talento para isso, eles têm versatilidade para isso. Mas não sabemos se vai encaixar ou não. A gente também tinha muita confiança no Atuesta, por exemplo. O Atuesta teve lambejos apenas, né? E a gente precisa de consistência. Então, essas formações novas que o Abel vai ter que testar nos próximos jogos, vai ter que ter consistência, senão isso pode prejudicar as competições. Veja, a gente vai jogar mata-mata, a gente vai jogar a Copa do Brasil. É o Tombense no primeiro duelo, o Palmeiras deve ganhar? Bem provável. Mas aí em maio já tem as oitavas de final. E aí já não é um time tão fraco o adversário. E provavelmente o Palmeiras ainda vai estar sofrendo com desfalques. Então o que a gente vê do Barros é essa falta de jogadores no elenco. Por mais que os jogadores sejam versáteis, repito. Então por isso que ele tem essa avaliação tão ruim da torcida, mas você vê como o Abel se esforça para valorizar, né, o trabalho do Anderson Barros. Eu sou muito curioso para entender qual é o papel que ele faz que encanta tanto o Abel. Ele se esforça mesmo para defender o trabalho dele. Eu até peço desculpa, eu vi um trechinho seu falando alguma página palmeirense postou sobre ser caça ou caçador. De uma frase do Verstappen. Isso Geralmente, quem é caçado é o mais fraco. O caçador geralmente é o mais forte. Você, quando chegou ao Palmeiras, era o caçador de títulos. Hoje, o Palmeiras é o time que querem caçar o Palmeiras. Que besteira. Nessa semana, você viveu uma semana de caça ainda, ou caçador, e um repórter da nossa rádio, da Rádio Energia 97, perguntou para mais ou menos uns 15 palmeirenses antes do jogo quanto seria o jogo. E a maioria não, acho que 100% falou, nós vamos ganhar o título. E disse assim, não é soberba, é confiança. Da onde tu tiras tanta confiança, tanta empolgação e tira essa certeza do torcedor que ia ser campeão hoje? Por favor. De uma palavra muito simples, trabalho. Só vou interromper aqui. A primeira parte da pergunta é caça ou caçador? Tá bom. Mas a segunda eu achei bem legal, né? Fazer essa aproximação com a torcida e constatar a confiança que todos nós estávamos. Acho que tirando ali uma pequena porção ali de apocalípticos, né? E a gente sempre fala que esse pessoal que fala que vai dar tudo errado, que vai perder, é uma minoria. Eles são barulhentos, mas eles são poucos numericamente. É que eles fazem muito barulho, parece que eles são mais do que são. Mas vejam,
a grossa maioria da torcida do Palmeiras estava confiante e mais, com esse valor muito claro. Não é soberba, não é já ganhamos porque aqui é cheirinho, aqui é Mengão. A torcida do Flamengo é sempre já ganhamos, né? Já ganhamos. Não, a gente é confiante, cara. E aí o Abel já traduziu. Por quê que a torcida do Palmeiras é tão confiante? Porque vê o trabalho. Não é já ganhamos porque nós somos vermelho e preto. É, já ganhamos, não. Tenho muita confiança que vamos ganhar porque trabalhamos muito. Pô, isso é legal demais, né? É o sonho de qualquer torcedor torcer por um time desses. Eu não conheço, a palavra trabalho é mágica nisso. Faz toda a diferença, mas ter, como te disse, ter bons jogadores, ter uma estrutura, ter um clube que te apoia e perceber também que não vamos ganhar sempre. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui claro a todos, àqueles que gostam do Palmeiras, àqueles que não gostam também. Nós não vamos conseguir ganhar sempre. Vocês veem o Liverpool, né? Está a passar já colocam em causa o despedimento do treinador, né? Isto é que vai acontecer se eu não ganhar, mas a verdade é que este ano nós já ganhamos 2. As expectativas que nós criamos nas pessoas são muito grandes e o nosso clube tem limites. É um clube que tem limites. É um clube que dentro de, se calhar, 2 anos vai conseguir estar financeiramente ainda mais forte que aquilo que está e aí sim poder fazer outro tipo de movimentações, mas neste momento é um clube com uma responsabilidade social muito grande, com um fair play financeiro que há na Europa e que não há aqui. Na Europa o Porto sofreu disso, quer dizer, é rigoroso, porque senão a competição não é justa. Não é justo a quem não paga aos seus fornecedores poder comprar jogadores para poder competir, isso não é justo. E o Palmeiras nisso Alô, Atlético Mineiro. O Palmeiras, o ser um clube onde toda a gente gosta que sabe que é um clube que paga, sabe que é um clube que paga aos seus funcionários, sabe que é um clube que paga aos seus fornecedores, sabe que é um clube que paga aos seus patrocinadores, é um clube com credibilidade e isso no futuro, no presente e no futuro traz muitas vantagens e parceiros, isso é muito bom tu teres um clube como este. E a primeira pergunta era... eu costumo dizer que tu aqui no futebol estás numa selva. Eu prefiro ser o caçado do que o caçador. O que tem que ir atrás a caçar é sinal que tenta olhar para o que está à frente. Mas o futebol é isto. O futebol para mim é muito simples. Ou ganhas ou então vais ter os críticos que te vão... Porque é que sai a 3, porque é que sai a 4, e agora o Rocha é zagueiro, e agora eu não sei o que devia ser. São uns... aqui tem uma coisa muito gira, aqui. Como é que as pessoas têm muitas religiões, aqui há muito profeta do acontecido. Uma coisa que há muito profeta do acontecido, né? E isso é giro ver os profetas do acontecido. Eu gosto, às vezes já vos disse, tenho um dos elementos da equipe técnica que é muito responsável pela parte da comunicação social, o que é que se passa, quais são os assuntos. Ele já sabe que há assuntos que têm que me passar e outros que nem quero saber o que é que estão a dizer, mas ele já sabe disso. Mas aqui tem muitos profetas do acontecido, então sentado numa cadeira a dizer devia fazer assim ou assim ou assim Eu também já fui comentador, também já fui jornalista e sei quanto fácil é estar a comentar jogos ou estar desse lado e a mandar os meus bitites, é muito fácil. Difícil é entrar ali dentro, sentar o banco, né? Aqui, a bunda, aqui, né? no nosso lugar, no lugar do treinador e tomar decisões que às vezes são boas, outras vezes são más. É como os planos de jogo. O plano de jogo do Água Santa lá não resultou, hoje resultou e é assim que funciona. Quando ganhamos parece que resulta sempre, mas não é assim, dá muito trabalho. Podemos estender essa crítica do Abel à Enzolândia, né? Não é só boa parte da imprensa que é resultadista, a Enzolândia, que tá louca para acontecer um desastre, vai falar assim, eu avisei, sabe? Mas eles são minoria, é que eles são muito barulhentos. A grande maioria da torcida do Palmeiras segue confiante, segue grata, segue feliz, com razão, com mérito, merece estar feliz. Quem não merece é essa meia dúzia, né? Que pelo resultado vem criticar todo um trabalho, toda uma metodologia, todo um negócio que foi desenvolvido profissionalmente, né? E aí o Enzo que está lá no celularzinho dele, que ele ganhou do pai,
tá lá achando que sabe mais, né? E muitas vezes os caras conseguem, com um ou outro tweet cirúrgico, entrar na cabeça de um jogador, fazer um estrago na cabeça de um jogador que vai lá checar as coisas que estão falando dele. Esses caras fazem um mal tão grande pro futebol, e no caso os palmeirenses fazem um mal tão grande para o Palmeiras, os palmeirenses que fazem isso. É uma pena, né? É uma pena que esse tipo de pessoa exista, né? E aí eles estendem esse comportamento nocivo, não só no universo do futebol, mas aí se metem a falar de política, se metem a falar de outros assuntos, sempre com esse viés negativo, com esse viés destrutivo. São pessoas que, né, precisam melhorar. Abel, boa noite, parabéns por mais um título aqui no Palmeiras. Olhando para o que vem pela frente, o seu próximo compromisso já na quarta-feira, tem as 24 horas de comemoração que você gosta de... celebrar é outra coisa. A minha mulher diz-me que eu estou com menos cabelo, estou com mais barba branca, estou com mais cabelos brancos e não sei se ela me vai deixar continuar muito mais. Fui fazer exames há 3 meses, deu-me uma arritmia no coração, nunca tive isso na minha vida. Tive que fazer exames complementares a ver se era o futebol que me está a dar cabo de mim ou é ela, não é? Eu estar apaixonado por isso. Não sei se é o Palmeiras ou és tu, um dos dois, mas estou a falar a sério. O futebol aqui tem coisas fantásticas, mas tem outras que são desumanas. Já vos disse, ter 9 jogos num mês. O treinador do Manchester United queixa-se do Rashford porque se magoou, que é fruto da consequência de jogos que tem. Eu gostava de lhe perguntar ou dizer: olha, eu nestes 2 meses vou ter 9 jogos por mês. Cala-te, pá, tu não sabes o que dizes. E nós aqui temos que mudar isto. Eu não sei se é reduzir, que me perdoem os que não me gostam de me ouvir, ou temos que reduzir o número de jogos do Paulista, ou não sei o que é que temos que fazer, mas quem está sentado lá no sítio que decide tem que de uma vez por todas humanizar isto. O dinheiro não é tudo. É possível com menos jogos fazer mais dinheiro. É possível. Se nós formos todos bem organizados, é possível. Porque eu sei, professor, mas cada jogo que se vende é possível. Se o produto for bom, as pessoas pagam por ele. Se o produto for bom, as pessoas pagam, mesmo que haja menos, porque 9 jogos agora, mais 9 jogos no meio. Eu não sei, está a dizer o teu colega, não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei mesmo. Sei que hoje fiquei sem o Veiga. E vamos ver, vai ser um jogo de cada vez, utilizar os jogadores todos, prepará-los, porque é desumano. O que se faz aqui, mas tu não gostas. Até o dia que me fartar, eu vou-me embora, mas que é desumano, é. Justamente por... Eu acho que ele tocou no ponto fundamental aí dessa questão toda. A gente já falou isso, pô, Abel, tem muito jogo porque tem mais renda, né? Cada jogo tem mais transmissão, tem mais arrecadação na bilheteria, e é esse volume de dinheiro que é importante para o futebol brasileiro tentar se manter competitivo com o futebol europeu. Competitivo no sentido de conseguir pagar salários aqui para os caras para não ir todo mundo embora, né? Então o Palmeiras hoje, o Flamengo, o Palmeiras conseguem pagar altíssimas folhas que seguram os jogadores para não irem para centros menores da Europa, hein? Lógico que você não vai competir com Espanha, com Alemanha, com Inglaterra, mas dá para competir com Grécia, dá para competir com Portugal. E esses mercados menores europeus ainda o futebol brasileiro consegue competir no sentido de segurar seus jogadores. Então o futebol brasileiro precisa dessas rendas. Agora ele fala assim, olha, dá para você arrecadar a mesma coisa com menos jogos. Tem aí um ponto que é a economia do país. Não sei. Se for bom as pessoas pagam. Não sei até que ponto a riqueza da classe média é suficiente para consumir futebol se aumentar ainda mais o preço dos bilhetes. Talvez essa conta não vá para o torcedor. Talvez essa conta tenha que ser transferida para a televisão, para os patrocinadores. Negociar melhor os patrocínios para arrecadar mais. Talvez seja esse o caminho para a conta continuar fechando. E isso passa pela competência dos profissionais que tocam o futebol nesse país. Na organização,
né? CBF, Federação e tal, e os dirigentes de cada clube, que precisam fazer seus clubes serem mais rentáveis, administrarem melhor seus clubes. E aí, um pode olhar para o outro e falar assim, olha, dá para abrir mão desse estadual aqui que só está lesionando o jogador. São vozes como a do Abel que fazem com que esse assunto fique vindo sempre à tona, e isso é muito importante. O papel que ele está fazendo no futebol brasileiro é importantíssimo. Puxando por esse lado das lesões, eu conversei com o Rony ali no gramado e ele falou em exclusiva à Band News FM que ele passaria por essa lesão no ombro, mas é algo que te preocupa por uma sequência muito grande ou é algo mais pontual, é uma lesão leve? Qual que é a projeção de você poder contar com o Rony de volta? No mínimo 1 mês e meio, que são quantos jogos? 15? 12? É que o problema aqui não é os meses. As pessoas dizem o treinador brasileiro dura em média 3 meses. Sim. Mas sabem quantos jogos são em 3 meses no Brasil? Quantos jogos se fazem em 3 meses? Né? Mas 1 mês e meio, seguramente, 10, 12 jogos vai ter que ficar de fora, não há. E agradecer-lhe a ele todo o esforço. Eu não sei se todos os colegas do grupo sabem, mas é partido mesmo. Sabe quando você olha para o raio-x e vê tac, 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 está ali. Quebrado. Se tu queres jogar, eu disse afinal, mister, não me tira. Disse ok, se tu queres, vai jogar. Abel, aqui Pedro Rigoni da Voz do Esporte. Primeiro, boa noite, parabéns pelo título. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a partida de hoje em si. O Água Santa veio com uma principal novidade, né? A saída de um atacante para a entrada de um meio-campista, no caso o Cadi. Isso pegou você e toda a sua comissão técnica de surpresa? Qual foi a sua reação sobre isso? Teve alguma conversa a mais de última hora por causa dessa mudança? Olha, ele trocou um ponta pelo médio, acredito que era para Todinho pelo reforçar Cadi. mais a zona do meio campo, e depois na segunda parte voltou à formação normal. Eu acho que nós é que o surpreendemos. Ele não estava, na minha opinião, eu acho que ele não estava à espera que nós fizéssemos a pressão que fizemos, a forma que nós, entre aspas, armadilhamos o nosso adversário para nem sequer em momento algum deixá-lo gostar do jogo. E foi uma equipa que na primeira parte, a primeira transição que fez, criou logo perigo, deu logo um escanteio, mas eu acho que nós fizemos sem bola, nós conseguimos fazer ali um 4-4-2 com o Gabriel Menino por dentro a sair no lateral deles. Acho que foi, taticamente, tivemos perfeitos. Tivemos logo 2, 3 oportunidades. O Murilo teve duas oportunidades para poder abrir o jogo logo. Acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, com todo o respeito pelo Água Santa, que fez uma campanha absolutamente extraordinária. Nós somos melhores, nós somos o Palmeiras e tínhamos que o demonstrar isso. Já no jogo de lá o devíamos ter feito e não fizemos. Acredito que talvez o meu plano de jogo não tenha sido o melhor. Como ele chama para ele. A minha forma de convencer os jogadores que isto era uma final contra o Água Santa, que era igual se fosse contra o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Red Bull Bragantino, ou o Santos, e os jogadores perceberam isso. Depois tivemos uma conversa e senti da parte deles que no subconsciente deles não encararam realmente como um adversário que nos podia ganhar, e às vezes precisamos de levar um banho de humildade para regressarmos à terra. O treinador também, porque às vezes nós achamos que somos imbatíveis ou somos invencíveis, e não é o caso, e ganharam-nos. Eu disse isso no final do jogo muito bem, foi uma vitória justa. Acho que na segunda parte foram melhores, fizeram um gol no último segundo, mas já podiam ter feito antes uma bola que fizeram à trave. Mas acho que os meus jogadores aprenderam essa lição desse jogo, sobretudo os que jogaram, que eu poupei a maioria para não ir jogar a Libertadores, que nos custou 3 pontos. Mas às vezes temos que fazer escolhas, temos que arriscar. Não fomos na máxima força, mas acho que hoje os nossos torcedores ficaram orgulhosos de todos nós, e é para isso que nós trabalhamos, é para dar alegrias aos nossos torcedores. Eu acho que o ponto decisivo do jogo de ontem foi a parte mental, que o Palmeiras entrou a 100% e o Água Santa sentiu, principalmente o goleiro, e aí ele transmite a insegurança para o resto do time. O resto foi consequência. A parte tática, acho que não foi surpresa para ninguém
ele reforçar o meio campo, tá? E não jogar no 4-3-3 que ele jogou lá em Barueri. E acho que o Abel até previu isso. Não vai vir jogando com 2 pontas abertos. Inclusive foi uma pergunta que foi feita pra gente ontem no pré-jogo, né? Você acha que eles vão jogar nas costas do Vanderlan? Não. Não acho que vai ser pelos flancos que eles vão atacar, ainda falei. Era muito previsível. Não dá pro Água Santa querer, se transformar num rival do Palmeiras de uma hora para outra. Pô, ganhou um jogo, tá bom, mas não vai ganhar 2, 3, não vai ganhar do São Paulo, do Palmeiras e do Palmeiras de novo. É o Água Santa. Então, eles se viram como o Buster Douglas que eles eram, tentando bater no Mike Tyson. O Buster Douglas não vai ganhar 2 seguidas do Mike Tyson. Então, o Palmeiras em relação ao Água Santa é o Mike Tyson. E mostrou isso com categoria no jogo de ontem. Então, a grandeza de um clube em relação a outro foi decisiva. Né? O resto foi assim, o Palmeiras fazendo o papel de Palmeiras, porque se jogasse igual jogou semana passada, aí não estaria fazendo o papel de Palmeiras e talvez perdesse. Mas fazendo o papel de Palmeiras como fez ontem, daí a confiança de todos os torcedores. Tô confiante, cara. Esses caras não vão perder hoje não do Água Santa. E não perderam. Então acabou aquele negócio de parmeirada, medo da parmeirada. Não existe mais isso. Pelo menos com este time. A terceira academia não dá parmeiradas. O que acontece são oscilações. Abel, Eugênio Alemão, Bate-Fundo Esportivo. 2012, Sporting. 2015, Sporting Braga. 2019, PAOK. 2020, Palmeiras. Edmundo, um grande ídolo palmeirense, tem uma frase: o Vasco foi a minha mãe, o Palmeiras a minha esposa. O que significa? Quem falou isso foi o Zinho, não foi o Edmundo. O Zinho falou isso em relação ao Flamengo. O Flamengo é minha mãe e o Palmeiras é minha esposa. Não foi o Edmundo, não. Fica o Palmeiras pro Abel Ferreira. Sabem que aqui vive-se o futebol de uma forma completamente diferente que na Europa. Eu já disse isso várias vezes, o Palmeiras é um estilo de vida. Como com todo o respeito, como são os São Paulinos, como são os corintianos, como são os santistas, é um estilo, vocês agarram-se e, com todo o respeito, acho que às vezes é mais fácil trocar de mulher do que trocar de clube aqui. Com certeza. Que é uma coisa que eu preservo muito, é o meu lado pessoal, como já vos disse, mas é mais do que um clube, é uma forma de viver, é uma forma de estar, em que não me perguntem porquê, mas que os valores do clube coincidem com os meus. Vai haver um fim, seguramente, não sei quando, mas é assim que funciona. Até nos relacionamentos, é assim que funciona um dia, até porque um parte primeiro do que o outro, não sei quanto tempo vai durar, mas o que eu digo aos meus jogadores, e gosto muito deles, eles sabem o quanto orgulho eu tenho neles, é enquanto isto durar, que a gente o viva com a intensidade como viveu ainda hoje. É para isto que nós treinamos, e por isso que te digo que é mais do que um clube, é um estilo de vida. Que seja infinito enquanto dure, já dizia o poeta, né, Abel? O Abel tá até poético hoje. Boa noite, parabéns pelo título. Queria que você falasse um pouco do Gabriel Menino, que fez o 4º gol em finais com a final de hoje, nesse ano. 5. E você falou do jogo do dele, Grêmio, que ele vem sendo importante bom, esse ano, nessa nova fase, até depois do primeiro jogo, que teve aquela bronquinha com ele lá. Olha, vou dizer para vocês o que eu disse a ele. Ele é um jogador absolutamente extraordinário, com capacidades incríveis, mas que não pode ter moral. Entendem? Não pode ter moral. Não pode. Tem que estar sempre com a faca aqui. E já o ameacei. Disse, porque ele empolga, como é que você diz assim? Empolga. Ele é muito bom jogador. É muito bom jogador. E dá-nos soluções para poder jogar em mais do que uma posição. Só que ele empolga. Aqui você chama empolga. Ele tem que estar sempre... Temos que estar sempre a puxar para ele descer à realidade. Porque ele depois
deixa de jogar o jogo coletivo, deixa de pensar naquilo que tem que fazer e começa a... Fez dois golos, não foi? 2 golos, ele a seguir pegou, fez logo um drible inconsequente e inocente. Eu tenho que lhe mostrar, não é menos é mais, faz o simples. Como é que foi o segundo golo? Uma bola longa, uma segunda bola, estava atento, dominou, passou, assistência, tal. Como é que fez o primeiro? Apareceu no sítio certo, rematou, golo, tal. E depois não ser egoísta, que às vezes é um bocadinho egoísta. Como, por exemplo, no jogo do Água Santa eu lhe disse, a meio de semana disse, vou-te comprar uma bola, vou dar uma bola só para ti. Os outros 10 jogam com uma e tu vais jogar com outra para ti. Mas é um moleque absolutamente extraordinário, é um miúdo muito bem educado, parabéns aos pais porque tem um filho muito bem educado. Não há sítio onde ele não vá, que entre, que não cumprimente toda a gente. É um moleque muito bem educado e se ele manter o foco e a concentração, eu às vezes até tenho medo de estar aqui a dizer isto, porque eu a seguir amanhã já lhe vou puxar as orelhas outra vez, porque ele é daqueles jogadores que me dão muito trabalho, porque ele empolga. E eu quero sempre, com os pés agarrados à terra, tem que trabalhar, tem que correr, tem que ser focado e concentrado o maior número de tempo possível. E ele consegue chegar até os 78, agora tem que chegar até os 90. Sempre foco naquilo que tem que fazer, foco na tarefa. Se ele o fizer de forma consistente, porque ele ainda é um bocadinho intermitente, é um jogador que nos pode ajudar muito, porque ele tem essa competência, essa capacidade. Tá? Ironicamente, a coletiva termina falando sobre o Gabriel Menino, camisa 25, no dia que o Palmeiras conquistou o título paulista número 25 e usou o número 25 nas costas. Todo mundo usou, né? Os jogadores, a comissão técnica, né? A camisa comemorativa. Inclusive essa que o Abel está vestindo aí. E a gente viu o Gabriel Menino já atravessando problemas na carreira por conta dessa tendência dele de se deslumbrar. Ele e o Patrick acabou sendo negociado por conta disso. O Abel enxergou no Patrick alguém com capacidade para ser recuperado, acreditou nele, e olha que aposta espetacular, né? 4 gols em 2 finais. Extraordinário, né? E o que falta pro Gabriel Menino é isso, porque ele é um cara que tem habilidade, bate bem na bola, tem visão de jogo, é versátil, joga de lateral, joga de volante, joga de meia, joga de ponta. Então, ele tem um potencial infinito. Ele encantou a imprensa argentina no jogo contra o River Plate, ainda no comecinho da carreira. Esse jogo já tem 2 anos que aconteceu esse jogo. E mais de 2 anos, né? Mas ainda tem essas oscilações de se empolgar, de viajar na maionese, de achar que é o Pelé. Então, ele tem que amadurecer. Ele amadurecendo, e aí cada jogador, cada atleta, cada pessoa tem seu tempo. Talvez ele tenha um tempo um pouco mais lento em relação a isso, mas ele precisa desenvolver isso, porque daí o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir parar de oscilar. Ele vai conseguir render, por exemplo, o que rende o Veiga, que é aquele reloginho, joga bem todo jogo. O que é o Zé Rafael hoje, joga bem todo jogo. O Gabriel Menino precisa disso. A hora que ele chegar nesse nível, a hora que ele dominar essa vontade de querer brilhar mais do que o brilho, aí vai ser embaçado esse moleque. Ele ainda tem um futuraço no futebol. E assim a gente termina então o React nessa mais uma entrevistaça do Abel, muito boa, muito legal, e segue dando ensinamentos para o futebol brasileiro, de forma humilde, de forma... Vocês estão querendo saber o que eu penso isso. E quem sabe, de tanto bater, de tanto trazer esses assuntos à tona, a discussão floresça, e o futebol brasileiro melhore, dê mais condições para que o espetáculo seja melhor do que já é. Do jeito que tá bom pro Palmeiras. Porque quem tem mais dificuldade para se adaptar a essas dificuldades são os outros times. O Palmeiras tem muita estrutura e tem gente muito competente na comissão técnica.
Então passa por cima desses problemas. Os outros nem tanto. Só que o futebol brasileiro como um todo acaba sofrendo. Eu acredito muito nisso. Com mais times fortes e competentes, todo mundo ganha. E aí a competição fica mais legal. Talvez o Palmeiras não seja tão vencedor. Vamos ser um pouquinho egoísta. Continua do jeito que está, que estamos ganhando. Mas eu acho que o que a gente quer mesmo é ver um futebol brasileiro forte, né? E o Palmeiras ganhando. As duas coisas. Precisa mudar o calendário, precisa reduzir, precisa cortar o Campeonato Paulista. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Eu tenho certeza que todos terão, com mais um título conquistado. Quarta já tem Copa do Brasil, sábado tem Brasileirão. Vamos para cima deles. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Saudações alviverdes.